Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka. Bem-vindo a mais uma rodada do ciclo de estudos de autociência passo a passo da oficina Eureka 26. Hoje vamos conversar sobre a leitura do livro Aluno Vivo. O que é um aluno vivo, o que é um aluno morto, como deixar de ser um aluno morto e se tornar um aluno vivo. Beleza? Vocês já leram o livro, eu preparei uns slides aqui para abertura, vou fechar isso aqui, para ajudar, para ampliar um pouquinho mais, ajudar a ilustrar as coisas e tal. E a gente vai conversando. Conforme eu for apresentando os slides, a gente vai conversando um pouco. Depois que eu terminar a apresentação, vocês tiverem perguntas sobre o que eu falei, sobre a leitura do livro, façam. Essa aula de hoje é a última aula da fase de introdução. Vocês tiveram 5 livros na fase de introdução. A fase de introdução é para você entender o que é autociência, como se pratica e como você, como aluno, pode aproveitar melhor o ciclo de estudos para autociência e autoconhecimento. Beleza? Se você está me assistindo aí no YouTube e caiu nesse vídeo de paraquedas, esse aqui é um vídeo da aula do ciclo de estudos Eureka da Oficina, uma escola de autociência para produzir autoconhecimento. Tem vários vídeos no canal, se você interessar, navega aí que você vai encontrar muita coisa. E tem o site também na internet, você também vai encontrar. Beleza, feito esse protocolo aqui, vamos começar. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui uma aberturinha, fazendo uma reflexão bem legal para a gente refletir sobre a questão do aluno vivo e do aluno morto. O que eu vou apresentar aqui é uma história famosa no mundo científico, mas provavelmente é simbólica, ela não tenho como dizer se aconteceu, não teria que pesquisar assim, historicamente, se ela realmente aconteceu, mas eu suponho que não aconteceu, ela é mais simbólica do que de fato tem acontecido. Pode até ter alguma coisa semelhante, mas não creio que ela seja factual. Ainda assim, vamos pensar que ela seja factual, para os nossos propósitos aqui não vai atrapalhar, e vamos considerá-la como se tivesse acontecido mesmo, que é o que vai ilustrar para a gente a questão do aluno vivo e do aluno morto. Beleza? Então tá. Então, vou aqui preciso mudar de ambiente, de cenário aqui. Eu vou sair aqui da sala de aula e vou para o campo, aqui, Ferrari, no campo. Debaixo, deixa eu vir mais para cá, debaixo de uma frondosa e aconchegante sombra de uma macieira, de uma árvore, uma macieira. Estou aqui no campo e é aqui que nós vamos começar a nossa história de hoje. Muito bem, já que eu estou no campo aqui, acho que eu não vou atrapalhar. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês respondam aí no grupo de comentários. É uma pergunta de sim ou não, então só vale você responder sim ou não, tá bom? Então, a primeira pergunta é a seguinte, vocês estão vendo a macieira aqui e, pum! Vocês estão vendo aqui uma maçã caindo? Deixa eu ver se eu ligo a ferramenta aqui. Ferramentas. Aqui. Pum! Deixa eu mudar a cor aqui. Que cor que vai cair bem aqui? Acho que o laranja, o roxo aqui. Não é para você responder. Ainda não fiz a pergunta. Ah, vocês já leram a pergunta. Então tem a maçã caindo aqui, ó, vocês estão vendo.
E a pergunta é, maçãs caem? Aí vocês respondem aí, sim ou não. Maçãs caem. Maçãs caem. Sim, sim, sim. Hello, people. Sim, 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 sim. Então todo mundo concorda que maçãs caem. Beleza, vou apagar aqui. Vou apagar, estragar o meu slide. Vocês estão vendo que a setinha está indo bem para cá aqui, ó. Vem para... A setinha vem, aponta aqui para a maçãzinha. Então, beleza. Então, sim, maçãs caem. Vocês até estão vendo a foto de uma caindo ali, ó. Beleza, maçãs caem. Então, a próxima pergunta é, desde quando? Desde quando as maçãs caem? Vocês respondem aí. Desde quando as maçãs caem? Dila, sempre, sempre. Sempre. Desde que Newton percebeu, desde quando eu vejo, quando eu constatei que ela caiu desde sempre, desde que esteja acima do chão. Quando amadurecem, desde sempre. Desde a existência da maçã, beleza. É isso aí, a resposta é essa mesmo, sempre. Desde quando as maçãs caem? Desde sempre. Então, maçãs caem? Sim. Desde quando? Desde sempre. Quando eu estou olhando para cá assim, ó, que não estou olhando aqui, não estou olhando assim, porque a webcam fica aqui. Porque eu estou olhando aqui para os slides para passar os slides. Beleza, então voltamos aqui ao nosso cenário bucólico. Então, olá, as maçãs sempre caíram ali e tal. Aí vou contar agora uma historinha para vocês. Era uma vez um lord inglês chamado Sir Isaac Newton, que um dia foi ficar ali debaixo de uma macieira para fazer um H, para dar um tempinho, ficar de boa. Aí ele foi lá, ó, tá, que macieira bonita, que sombra boa, vou ali debaixo. Pá. Aí ele estava lá debaixo da macieira e não é que de repente, pomba! Ó, uma maçã aqui, ó, vindo para cima da sua cabeça. Aqui, ó. Uma maçã começou aqui, veio. Já está quase caindo aqui. Ela veio para cair em cima da sua cabeça. Você estava lá de boa na lagoa e a maçã veio cair. Aí, eis que Sir Isaac Newton, não sei se ele era Sir nessa época ainda, mas ele era só Isaac Newton. Isaac Newton, tá! Gravidade. Então, a maçã estava aqui, bateu na cabeça dele, foi assim, ó. Bateu na cabeça dele, não, é aqui, esse aqui. Bateu na cabeça dele, quicou e veio para cá. Aí a maçã está aqui agora. Aí a maçã caiu, bateu na cabeça dele e caiu. E ele, descobriu a gravidade. Para quem não sabe, Isaac Newton é a pessoa que descobriu a gravidade. Ele deu o nome de lei da gravitação dos corpos. É uma coisa mais complexa. A gente está simplificando aqui. Mas é isso. Tem essa historinha aqui que é famosa. Ele estava lá debaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele, ele descobriu a gravidade. Muito bem. Agora mais uma pergunta para vocês.
tá? Por que ninguém descobriu antes? Ó, a gente viu aqui, ó, vou retrospectar para vocês. Ó. Maçãs caem, sim. Desde quando? Desde sempre. As maçãs caíam desde sempre. Só que ela só foi descoberta, não sei exatamente o ano, mas quando caiu na cabeça de Isaac Newton. E minha pergunta é, por que ninguém descobriu antes? Porque ninguém havia observado. Quer dizer que ninguém nunca tinha visto uma maçã cair antes, é isso? Porque ninguém observou, ninguém. Ah, então, mesma pergunta. Então nunca ninguém tinha visto uma maçã cair antes. Ou elas não tinham caído até então? Porque ninguém observou antes. Então as maçãs não caíam antes, ou então todo mundo passava, via caindo, mas não enxergava. Porque todo mundo olhava, mas não via. Ué, então a maçã caía, eles pegavam a maçã como? Se ela não via a maçã? Porque não era óbvio. Ah, não, as maçãs caindo não era óbvio. Ninguém parou para pensar. Porque a maçã ainda estava verde. Ninguém parou para observar e analisar porque ela caiu. Tá bom. Então, ó, eu estava lá, ele parou. O segredo está aqui, gente. Presta atenção. Tá bom. Parem de escrever agora, presta atenção nesse slide aqui, ó. Por que ninguém descobriu a gravidade antes? Porque era óbvio. Era óbvio que as maçãs caem, então ninguém se importava. Maçãs caem. Maçãs caem. Se eu fosse falar para alguém, a maçã caiu, maçãs caem, ele ia falar, mas é óbvio que a maçã cai. Entendeu? É óbvio que a maçã cai. Ué, Ferrari, mas você fala que o óbvio é o que ajuda a gente, aqui parece que está atrapalhando. Aqui que vai estar o ponto. Você pode entender o óbvio como uma coisa ordinária. Ordinária significa trivial, banal, ordinária. Ah, é óbvio que as maçãs caem. É uma coisa ordinária, banal. E está certo. O óbvio tem que ser ordinário. Senão não é óbvio, senão é misterioso, não é explícito. O óbvio tem a ver com o explícito. Então, o óbvio é ordinário. Mas como é uma coisa comum, que acontece toda hora, se torna banal, se torna trivial e você para de perceber. Por exemplo, se eu falo assim, a parede é dura, você fala, claro, obviamente que a parede é dura. Que informação mais ordinária você está me dando? É óbvio que a parede é dura. A água é molhada, sim, água é molhada, é óbvio. E que informação ordinária você está me dando? Não tem nada demais nisso. É normal. Estou meio que na frente aqui, né? Deixa eu me tirar da frente aqui do texto. Deixa eu ver como eu faço aqui. Normal as maçãs caírem, normal a parede ser dura, normal a água ser molhada, normal o fogo queimar, isso é óbvio, normal
ordinário. Então ninguém dava bola. Por isso. Por que ninguém descobriu a gravidade antes? Porque era óbvio que as maçãs caíam. Era normal, trivial. Então, o Sir Isaac Newton podia estar assim, ó. Aí ele vai lá, curtir uma embaixo da macieira. Aí a maçã vem, cai na cabeça dele, e aí o que ele fala? Ó, merda! Ó, merda! Né? Que bosta de maçã que caiu na minha cabeça, que merda! O que foi com essa bosta aqui? Então eu podia ter feito isso. Mas não foi isso que aconteceu, olha só, foi diferente. Ele estava lá debaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele e ele, gravidade. Tá vendo? Ele não falou, ah, merda, caiu. Ele falou, ó, gravidade. Sendo assim, eu lhes pergunto, por que Newton descobriu a gravidade? Vocês já entenderam por que ninguém descobriu antes dele. Agora, por que ele descobriu? Por que doeu? Por que a maçã caiu na cabeça dele? Não sei. Aí, ó, a resposta da Thelma é justa. Né? Ela não sabe. Não sei. Porque olhou o óbvio como extraordinário. Porque ele estava acordado. Porque teve uma eureka. Porque observou o óbvio. O povo via as maçãs caindo, também observava o óbvio. Porque ele observou. Antes dele, o povo também observava. Ah, a maçã caiu lá, pega lá, filho, a maçã caiu lá, pega pra mãe. Aí o moleque ia lá pegar a maçã. Porque ele era filósofo, porque era um aluno vivo. Investigou. Beleza. Tá bom. Vamos para a resposta aqui. Por que Newton descobriu a gravidade? Porque para ele o óbvio não era o ordinário. Para ele o óbvio era extraordinário. A Bruna que respondeu certo. Ele olhou pro óbvio e falou: puta que pariu! As coisas caem, caralho! Caiu, porra! Pô, as coisas caem! Que porra é essa? Então, como é que pode esse trem? As coisas caem! E nunca ninguém percebeu isso. As coisas caem, fulano. Caiu, a maçã caiu, caiu na minha cabeça. Entendeu? Cai, a bosta cai, a pedra cai, tudo cai. Ele não olhou para o óbvio como uma coisa ordinária. Ele olhou para o óbvio como uma coisa extraordinária. Estou aqui na frente de novo, né? Vou tirar eu daqui, só para vocês verem. Pronto, desapareci. Então, olha lá. Ó. O óbvio da maçã caindo para ele não era uma coisa ordinária. Que nem todo mundo, a maçã cai, o que tem de mais nisso? Não, era extraordinária. Ele ficou espantado com a queda da maçã. Ele ficou perplexo. Sabe? Perplexo. Perplexo. Ele ficou perplexo com a queda da maçã.
Como é que pode um negócio desse? Contar para vocês duas histórias. Perguntaram para o Albert Einstein por que ele foi né? Como é que ele criou lá uma das teorias mais famosas que tem na história da ciência atual, e por que ele foi para aquele lado, por que ele descobriu aquilo, por que ele se interessou em estudar aquilo, como é que foi que ele descobriu. Para o Newton não deu para perguntar isso, porque, né, é bem mais antigo. Aí ele disse que ele se interessava por coisas que só crianças se interessavam. Olha que interessante. Ele falou assim, eu desenvolvi essas teorias que eu desenvolvi porque o meu interesse era por coisas que só as crianças se interessam. Adulto não tem interesse nisso. Que coisas são essas? O tempo e o espaço. Uma coisa óbvia, ordinária. O tempo. É o tempo. O tempo passa. É isso. Puta que eu pariu, o tempo passa, caralho! Como é que pode a porra do tempo passar? Vem da onde, vai pra onde essa merda? Provavelmente, né, quando Einstein se espantou com o tempo, foi algo assim. Como assim o tempo passa? Passa para onde? Veio da onde? Como não? Não estou entendendo, não. Tempo passa. E ele passa mesmo, porque passou de novo, passou de novo. Só criança que se interessa por isso. Adulto não, adulto está interessado em comprar na Shopee, né? Em postar no Instagram, rodar o feed. Só criança que se interessa para ficar olhando para o nada assim, tá, e o nada? Se tem tudo, e o nada? Da onde que veio tudo? Você vai falar isso para a mãe, toma jeito, moleque, para de pensar besteira, vai cuidar da vida. Né? Por quê? Porque é ordinário, né? O tempo é ordinário, o espaço é ordinário, as coisas existir são ordinárias, cair, tudo é ordinário, tudo para a gente é trivial, nada nos espanta, nada nos deixa perplexo. Agora, olha aí para essa experiência que você está tendo. Que porra é essa? Que porra é essa, bicho? É um absurdo. Você tem que acordar perplexo, passar o dia perplexo e dormir perplexo. Porque é uma puta de um absurdo. Eu contar essa outra experiência para vocês entenderem. Tem aí em alguma gravação aí de alguma aula. Um dia eu estava fazendo uma... Não sei se vocês conhecem, né? Chama regressão da memória. Você vai regredindo, tipo assim, você vai voltando nas suas lembranças, né? Aí você volta Você pode voltar o tanto que você quiser, por exemplo, estou com 56 anos agora. Aí eu posso voltar nos 50 anos, posso voltar nos 40 e tal. Eu me concentro e vou fazendo um retorno nas memórias, vou voltando. E aí eu estava fazendo uma experiência dessa e fui voltando bastante. Aí eu voltei lá no pré-primário. Lá no pré-primário. Eu não sei se é pré-primário, acho que é antes do pré-primário, jardinzinho de infância, assim, tipo a primeira escola que você vai. E eu estava sentado assim, eu não lembrava mais dessa memória, eu só lembrei quando eu estava lá fazendo o exercício da regressão. Eu estava sentado assim tipo uma cadeirinha, quase uma bancadinha assim, uma mesinha grande. Tinha eu e mais outros alunos sentados ali. Tinha um banquinho, a mesinha, a gente sentado assim. E a professora colocou um papel em branco na frente, assim, de todo mundo, um papel para cada um, em cima da mesinha, e colocou uma caixa de lápis de cor. E eu nunca tinha brincado de lápis de cor antes. Aí eu olhei assim e vi
todo mundo, o pessoal fazendo o desenho. Aí o que eles faziam? Eles pegavam o lápis de cor e começavam a rabiscar no papel. Rabiscar qualquer coisa, desenho primitivo, assim. E aí eu peguei um lápis de cor vermelho. Não lembro qual foi a primeira cor. Peguei assim. Aí eu risquei assim no papel. A hora que eu vi a cor vermelha, eu senti um trem assim que eu nunca tinha sentido. Porque eu risquei assim, a cor vermelha ela tinha sentimento. Né? E se você prestar atenção nas cores, você vai ver que toda vez que você olha para uma cor, ela transmite um sentimento. Olha para uma, olha para outra, você vai ver. Uma cor transmite um sentimento, outra cor transmite outra. É natural isso. E aí eu fiz o risco vermelho e eu senti, conforme eu fui riscando, assim, eu fui sentindo aquele sentimento. Vermelho! Ah! Eu não falei o nome, né? Mas eu sentia a emoção daquela cor. Só vou falar para vocês entenderem, porque vocês não estão vendo. Vermelho! Nossa! Vermelho! Que sensacional! Vermelho! Vermelho! Aí eu fui lá e peguei outro lápis. Verde! 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 Vermelho! Verde! Vermelho! Amarelo! Azul! 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 Vocês não acreditam como foi extraordinária a experiência de ver as cores saindo ali do lápis que eu estava pintando. E estou contando isso para vocês entenderem. E depois que acabou, que eu terminei, aquela propensão a achar as cores extraordinárias permaneceu durante umas 2 semanas, uma semana e pouco, no máximo 2. Assim. Aí eu ficava olhando e a emoção era tanta de ver as cores que eu chegava a ficar paralisado. Assim. Só sentindo aquela emoção da cor. Então, é isso, gente. A gente perdeu isso. Perdemos a capacidade de assombro, de espanto, de perceber quão extraordinário é o ordinário. Um cientista tem isso. Por isso que Isaac Newton tem. Outra pessoa que tem propensão a ter isso são os escritores e poetas, eles também. Eles olham para o ordinário e ficam maravilhados. Ficam maravilhados. Você olha para sei lá, você olha para um pedaço de caco de vidro ou de casca de ovo e pronto. Fica em êxtase com o pedaço de casca de ovo. E aí escreve um poema. Mas, em geral, tá todo mundo achando que o óbvio é ordinário. Que o óbvio é ordinário. Ah, é? Sim. A parede é dura. O chão fica embaixo, o céu fica em cima. O preto é preto, o azul é azul, o vermelho é vermelho. Nada demais. E se você vive assim, vai ser assim que você vai se você entende assim, vai ser assim que você vai viver. Vou continuar aqui. Depois eu falo mais disso. Então agora vocês continuem respondendo aqui. Eu vou fazer mais perguntas. Você é um ser humano? Sim ou não? Sim, sim, sim. Sim.
Sim. Tá bom, todo mundo respondeu sim. Então, é isso aí. Você é um ser humano? Sim, né? Você é um ser humano. Próxima pergunta. Desde quando? Você é um ser humano desde quando? Desde sempre. Desde que nasci, desde quando nasci. Desde quando nasci. Desde quando nasci. Desde o nascimento. Desde que descobri. Então, desde que existe. Então tá bom. Mesma coisa, ó. Você é um ser humano? Sim. Desde quando? Sempre. Desde sempre. Ah, mas antes de eu nascer não é. Então, só para simplificar, né, desde que eu nasci, desde sempre, vamos usar como se fosse a mesma resposta. Você é um ser humano? Sim. Desde quando? Desde sempre. Agora vem a próxima pergunta. Por que você não se conhece? Você é um ser humano, desde sempre. Por que você não se conhece? Porque sou óbvio. Porque não exercitei autoconhecimento suficiente? Porque eu não sabia me conhecer? Porque sou óbvio, é boa. Ignorância. Porque mudo com frequência, não consigo acompanhar. Porque passei uma vida olhando para fora e sem autoobservação. Acreditei por causa das distrações do mundo. Então, beleza. Você é um ser humano? Sim. Desde quando? Desde sempre. Por que você não se conhece? Porque você se acha, porque você acha que o óbvio é o ordinário. Você olha para você e você fala assim: "Ah, é um ser humano. Nada mais, é isso." Ai, meu Deus. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Um dia, eu tava bem lúcido mesmo, bem consciência tava assim, ó, brilhando a 1000%, assim, ó, bem lúcido. Aí eu fui conversar com um colega meu e disse assim para ele: Mano, ser humano é muito. Ser humano é muito louco. Se tem uma coisa que não é ordinária, é ser humano. Não tem nada de ordinário, velho. Nada, nada. Nem no ser, nem no humano. Nenhum dos dois. Mas você acha que é um ser humano. Nasci, vou morrer. É isso aí. Coisa mais ordinária que tem. Mas não é. Ser humano não é ordinário. Agora, se você acredita que ser humano é ordinário, você é um aluno morto. Né? Por quê? Se, se você. Ah, eu já sei. Eu já sei. Sou um ser humano, é isso aí. Se você já sabe, por que você vai investigar o que você já sabe que você acha que é ordinário? Óbvio, eu sou um ser humano. É por isso que você não se conhece. Por que você não se conhece? Porque você acha que o óbvio é o ordinário
Então você não estuda o óbvio. O livro que vocês leram é Ciência do Óbvio. Então, por que você vai estudar o óbvio se ele é óbvio, se ele é ordinário? Então você vai ser um aluno morto. Você não vai estudar a si mesmo. Agora, se você vê o óbvio como extraordinário, porra! Que merda é essa de ser humano? Que trem é esse? Como é que pode esse trem? Que é isso que eu estou sendo? O que é ser e o que é humano? Aí, se você entender isso, se você considerar que o óbvio é extraordinário, ou que o extraordinário é o óbvio, nada é mais extraordinário do que o óbvio. Aí você será um aluno vivo. Opa, estou aqui na frente da imagem bonita, peraí. Aí você será um aluno vivo. Um aluno que vai praticar ciência do óbvio e vai, né, querer saber que trem é esse de ser humano. Muito bem, por que eu estou falando isso agora? Nessa última aula de introdução à autociência, né? Da fase de introdução. Porque a gente vai entrar agora na fase existencial. Que a gente não começa a casa pelo telhado. Então a gente vai o existencial, depois o psicológico, depois o telhado, que é a convivência. Deixa eu fechar aqui porque já deu agora. Espera aí. Isso, assim. A gente vai começar a fase existencial. E se tem uma coisa que é óbvia, ululante em você, é a sua existência. É a sua espiritualidade, que nem está falando no livro Aluno Vive. É a coisa mais óbvia que tem. Mas é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que fica difícil de enxergar. E quando você enxergar, você vai falar assim: ah, não. Não pode ser só isso. Isso é muito óbvio. Mas é exatamente isso. É óbvio, é o que você é. Nada está mais perto de você do que o que você é. Então requer que você tenha esse tipo de postura, de entender que o óbvio é extraordinário. Porque senão você perde. Primeiro você vai constatar o ser que você é e daí vai ter derivações, né? Agora, se você for para as derivações sem a constatação, você só vai ter teoria, você não vai estar praticando autociência, você vai acreditar no que eu falo, nas derivações que eu vou tirar. Então eu recomendo que você realmente se debruce sobre o óbvio da sua existência para poder ter um despertar existencial. O despertar existencial em geral, nas bolhas espiritualistas, recebe o nome de iluminação. Quando você tem um despertar existencial, você tem uma iluminação, você se tornou um iluminado. Esse é o termo que se usa. Iluminação. E é muito, 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 muito simples. E muito, 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 muito óbvio. Porque é o que você é. Só que você passou muito, 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 muito tempo ignorando isso.
ignorando o óbvio. Então pode ser que na hora que você for fazer a auto-observação existencial, você você retorne para o seu hábito de voltar e querer que seja uma coisa extraordinária. E não é, ela é ordinária. E ela é, ao ser ordinária, óbvia, ridícula, ululante, ela se torna extraordinária. É isso. Igual a maçã que caiu na cabeça do Newton. Todo mundo já tinha visto a maçã cair, mas nunca ninguém tinha visto como aquilo era extraordinário. Então, quando você estiver praticando autociência, quer seja no... A gente vai começar pelo existencial, mas quer seja no existencial, no psicológico, na convivência, no pessoal, a gente vai estar sempre olhando para o ordinário, para o óbvio. Não tem nada de extraordinário. Ah, mas é a iluminação. Isso é uma besteira, vocês vão ver. Não tem nada de extraordinário na iluminação. A iluminação é a coisa mais ordinária que tem. Fizeram um bafafá, sei lá, para vender. Alguém queria vender santinho da iluminação. Fitinha, sei lá o quê. Né? Aí fez uma mística aí, mas não tem mística nenhuma. A coisa... queria vender água na beira do rio. Isso aí. Queria vender iluminação engarrafada. Então, eu preparei isso aqui hoje para vocês entenderem isso. Quanto mais vocês entenderem que ciência do óbvio é você ficar olhando para o ordinário e ver como ele é extraordinário e descobrir o que tem de extraordinário no ordinário, aí você vai ser um aluno vivo. Caso contrário, você vai ser um aluno morto. E vai continuar sendo, né? Porque você já é um aluno morto, desculpa aí. Nós estamos aqui fazendo um passo a passo para ressuscitar, né? Sair do túmulo. Deixar de ser aluno morto e se tornar aluno vivo. Aí quando você tiver um despertar existencial, lá no livro que vocês leram essa semana, o aluno vivo, está falando, você é um espírito e tal e tal. E por você ignorar isso, você vive como um aluno morto. Aluno morto é aluno adormecido. Falar aluno morto é uma metáfora. Mais esclarecedora seria dizer aluno adormecido. Então, um aluno morto é um aluno adormecido. O aluno adormecido é um aluno que está inconsciente, ele está em estado de ignorância, ele está inconsciente. Inconsciente de quê? De si. Do ser que ele é, do humano que ele é e da pessoa que ele é, do ser humano fulano. Ele está inconsciente dessas três coisas. Ele está dormindo, adormecido, o olho fechado. O aluno vive quando abre o olho. E aí ele começa a ter clareza, fica evidente as coisas para ele, fica óbvio. Começa a entender. Aí ele é o aluno vivo, o aluno desperto. Por isso que se usa o termo iluminado, né? Porque está desperto, está iluminado, esclarecido e tal. O que faz com que você adormeça no seu aspecto existencial? Se você é um aluno adormecido, tem alguma coisa que está te mantendo adormecido. Se não tivesse essa coisa, você não seria um aluno adormecido, um aluno morto. Se você é um aluno morto, tem uma terra te cobrindo, sim. Você está dentro do caixão e tem uma camada de terra te cobrindo. Que terra é essa? O que é isso que está fechando os seus olhos, deixando você adormecido?
fazendo você ignorante de si no aspecto existencial, fazendo com que você ignore que você é um ser, ou nos termos do livro, que você ignore que você é um espírito, porque você é. Só que você não é consciente, você só leu, só a espiritualidade engarrafada. O que está impedindo com que você possa saber que você é um espírito, no sentido de estar consciente que você é? Que coisa é essa? Eu vou dar um nome para essa coisa, porque o que você precisa fazer para acordar é encarar essa coisa. Só saber o nome dela não vai adiantar. Você vai ter que encarar essa coisa e destrinchar essa coisa. E conforme você for destrinchando essa coisa, você vai saindo dela. Essa coisa se chama materialismo. Mentalidade materialista. O que te transforma num aluno morto é a mentalidade materialista. E o que é a mentalidade materialista? Tem várias maneiras de expressar ela. Eu vou expressar de uma maneira mais simples hoje, só para ficar simples a nossa conversa. A mentalidade materialista, lá no primeiro livro, nos primeiros livros, né, no segundo, o Apocalipse, eu falei que você acredita que você é só humano. Isso é a mentalidade materialista. Quando você acredita que você é só humano. Se você é só humano, você não tem o ser. Se o ser desapareceu, cadê? Está escondido, soterrado, enterrado pela mentalidade materialista. A mentalidade materialista, ela é muito difícil de você se livrar dela, porque ela não é uma crença, tal como você está acostumado a pensar em crença. Eu acredito que manga com leite mata. Então, não, ela é muito mais complexa. Isso, ela é tem um livro que eu uso, ela é tipo um paradigma, é uma perspectiva, é a maneira que você entende a sua existência. Então, eu vou colocar de uma outra forma, além de dizer só humano, para você chegar mais perto do entendimento do que é a mentalidade materialista. Mas, novamente, eu reforço. Não adianta só você pegar as coisas que eu estou falando aqui e ficar anotando e engarrafando para ter espiritualidade engarrafada. Você vai ter que encarar a mentalidade materialista e mostrar para você mesmo que ela é um equívoco. Enquanto você não encarar a mentalidade materialista e provar para você mesmo que ela é um equívoco, você vai continuar nela. Tá, Ferrari, para de enrolar e dá logo o exemplo para ajudar. Mentalidade materialista é você acreditar que você é um corpo. Simplificando para vocês. Se você acredita que você é um corpo, você está adormecido na mentalidade materialista. Se você acredita que é um corpo e está adormecido na mentalidade materialista, você vai... sua consciência está adormecida. Você só vai conseguir viver dentro dessa perspectiva. Você vai viver uma vida. Porque é isso que os corpos fazem. Não só o seu, todos. O seu corpo, o corpo do sapo, o corpo do cachorro, a árvore, a pedra, todos os corpos estão vivendo uma vida. Então, se você acredita que você é um corpo, você vai viver uma vida. E quem vive vida é aluno morto. Quem vive vida é aluno morto. Quem é aluno vivo não vive vida.
Faz que nem está explicado no livro. Quem é aluno novo está tendo aula o tempo todo. Ah, mas nessa aula que eu estou tendo, eu sou um corpo interagindo com outros corpos. Sim, é isso. Mas você não é só o corpo. Você não é só humano, você é um ser humano. E você está consciente disso. Eu sou um ser que estou tendo uma experiência humana. Eu não sou um corpo. O corpo, a matéria... Eu vou adiantar um pouquinho para você, só porque eu estou no embalo aqui. A matéria, isso que vocês acreditam que a matéria, o meu corpo é feito de matéria, a parede é feita de matéria, a matéria é dura, e piriri, pororó. Isso é um equívoco. Esse é o equívoco do materialismo. Não é assim. Ah, mas parece que é assim. Exatamente. Parece que é assim e não vai deixar de parecer que é assim. Mas parece. Não é bem assim. Conforme vocês forem entrando na fase existencial, vocês vão entender. Veja, não vai mudar, a parede não vai deixar de ser dura, você não vai deixar de ter 5 dedos na mão. Mas você vai despertar a consciência e entender que não é bem assim. É isso. E aí, quando você despertar, não preciso nem ficar falando, não vou ficar me adiantando com uma coisa que você só vai entender quando despertar. Seria que nem explicar cor para cego. Não vou ficar aqui explicando cor para cego. Então, a gente vai caminhar pelos próximos livros da fase existencial para que vocês despertem a consciência e saiam do equívoco de que que você é só humano, de que você é um corpo e que está vivendo uma vida. E aí, conforme você for despertando, tudo que vai aparecendo aí, que é derivado desse despertar, vai ampliando, vai ampliar seu entendimento do que está acontecendo, sobre o que é ser, o que é humano e o que é a experiência humana que você está tendo. Aí fala, então deve ser uma coisa extraordinária, né? Pelo contrário. Pelo contrário, não é assim, é assim, ó. É a coisa mais óbvia, ridícula e ululante que tem. Tanto é que na hora que você vê, fala, mas é óbvio, Ferrari. Sim, é óbvio. Você é um ser, é óbvio. Né? Que pode ser mais óbvio que isso? E assim vamos. Beleza? Acho que era isso que eu tinha que falar aqui na abertura para vocês. Se você quiser ser um ótimo praticante de autociência, se debruce sobre o ordinário. É resumo do que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou colocar o fone de ouvido, e aí quem quiser conversar qualquer coisa, fazer qualquer pergunta sobre outra coisa da fase de introdução aqui, fica à vontade. Sou todo ouvidos e estou à disposição. Papá, desliguei aqui. Opa, caiu o controle remoto aqui. Alguém?
Só vocês clicarem aí que a mão aparece. Olha. Tá liberado, Natália. Clica mais uma vez aí para acionar o seu microfone. Oi? Estou te ouvindo, Natália. Pode falar. Eu queria saber dessa experiência que você teve, Ferrari, porque eu lembrei que você já contou isso antes. Eu acho muito legal essa experiência, muito, muito, muito. E aí eu queria saber se você lembra se foi a primeira vez que você teve contato com lápis de cor. Por que que foi tão forte assim? É curiosidade só, eu sei que não vai ajudar nos meus processos. Na hora que você tem a lembrança, você não tem um calendário do lado, né? Então você vai fazendo uma estimativa, assim, meio pelo que você está sentindo. O que eu sentia naquele momento era que sim, era a primeira vez que eu estava rabiscando um lápis de cor. E eu nunca tinha rabiscado antes. E aí a hora que provavelmente já devia ter visto cor, mas né, saindo do lápis, eu acho que não. É, E não foi isso que eu sei. pensei. É impossível você não ter visto cor antes disso, né? É, provavelmente já devia ter visto. E não sei, que nem eu te falei, se você olhar para a cor, de fato ela é emocionante. Mas até então eu não tinha me dado conta disso. E voltando na memória, tendo aquela experiência como se eu tivesse naquela idade mesmo, todas essas coisas, preocupações de adulto que não estavam acontecendo. Então eu fiquei simplesmente na experiência ali e realmente era muito impactante. Não sei muito como descrever, deixa eu ver se eu consigo fazer. É mais ou menos como se você. Imagina que você é criança e você queria muito ganhar uma bicicleta e um dia você acorda de manhã e tá a bicicleta lá do lado da sua cama e você, sabe, você tem aquela euforia infantil de ter o sonho da bicicleta realizado, uma alegria enorme, assim, que não cabe em você. Era desse tamanho o sentimento que eu estava tendo a ver as cores. É muito intenso, né? Super. Sim. O Thiago queria falar com você, pode? Ele vai incorporar em você? Não, ele tá aqui do meu lado, é porque a gente só tá com um aberto, né? Pra não ficar aquele barulho, aquele eco. Exatamente, foi uma brincadeira. Ele vai incorporar aí no seu celular. Né? Ele vai incorporar. Só queria falar oi só. E aí, Ferrari, tudo bem? Tá bom, Thiago. Bom eu te ouvir. Tudo bem. Tá tranquilo. Grande abraço. Outro. Ô, Ferrari, eu vou desligar então. Minha dúvida tá satisfeita. Valeu. Papará. Alguém mais? A Rafaela destacou aqui, ó. Se você quer ser um ótimo aluno de autociência, procure pelo em ovo. Não é, Rafa? É isso mesmo. Eu traduzi para você aqui, tá certo. Mas pelo em ovo na prática de autociência, não no que os outros fazem. Mas é pelo em ovo, isso mesmo. Epson, clica aí mais uma vez. E aí, Ferrari, beleza? Beleza. Cara, e qual que é a vantagem, né? Para que a gente vai... O que isso vai trazer de benefício ser um aluno vivo no dia a dia? A gente vai ver. Eu vou colocar de uma maneira fácil, né? Que é um spoiler, porque se eu for falar sem dar spoiler, vai me complicar. Então eu vou dar um spoiler aqui e colocar numa metáfora fácil,
Mas isso vocês vão descobrir com a fase existencial. Conforme vocês forem percorrendo a fase existencial, vocês vão descobrir que vocês estão jogando um jogo. E se você não entender como é que o jogo funciona, você vai perder o jogo. É isso. Então, se você quiser ganhar o jogo, você precisa entender como é que o jogo funciona. E para começar, você precisa entender que você é o jogador. Quem está jogando esse jogo é o ser. Então, se você ignorar isso, você vai perder o jogo. Só vai dar cabeçada na parede e tal. É isso. Respondi a sua pergunta? Sim, e se caso a gente não ganhe o jogo nessa primeira tentativa, pelo menos jogar bem, né? É isso? Não. É que nesse caso, eu falei ganhar o jogo também para simplificar. Jogar bem é ganhar o jogo. Entendeu? Tá. No jogo, você não vai chegar no final. Ah, ganhei, peguei o troféu. Não tem isso. Você ganha o jogo quando você aprende a jogar o jogo. Igual no Eu Vou Pra Lua. Você fica no Eu Vou Pra Lua, quando vocês jogaram Eu Vou Pra Lua, a hora que vocês entenderam, vocês iam pra Lua. E vocês podiam continuar jogando. E a partir de então, você ia pra Lua o tempo todo, a hora que você quisesse. Isso é igual a viver bem. Então, no jogo da experiência humana, quanto mais autoconhecimento você tiver, melhor você vive. Viver bem é você ganhar o jogo. Você não chega num fim, mas você começa a jogar bem. Você começa a viver bem. Não sei se eu vou conseguir fazer algum link com o filme que a gente, lá do cinema, mas jogar bem e eu ganhar o jogo, ele envolve renúncia? Uai, se é uma coisa que te faz mal, você vai ter que renunciar, porque se você quer viver bem e uma coisa te faz mal e você não renunciar a ela, você vai continuar vivendo mal. Entendeu? Imagina que você está vivendo mal porque você está com gripe. Aí você fala, não, eu quero viver bem, mas eu não quero abandonar essa gripe. Olha, como é que você vai ficar saudável se você não quer abandonar a gripe? Você vai ter que abandonar a gripe, entendeu? Tá certo. Talvez essa convicção do materialismo, algo que o pessoal coloca como uma fidelidade, às vezes inquestionável, né, pela obviedade da cegueira, e você se reconhecer como uma pessoa que, porra, eu tô traindo uma coisa que desde pequeno fui condicionado a ser fiel. Isso, a perspectiva materialista não te ajuda a viver bem, ela te atrapalha. Abandonar ela não vai te atrapalhar em nada, só vai te ajudar. E ela não vai deixar de existir. A perspectiva não vai deixar de existir. Só que você percebe que ela é uma perspectiva. Essa que é a diferença. Eu tô aqui conversando com você e eu tô me vendo também. Uma obviedade ou equivocada pode me atrapalhar e me conduzir pelo caminho oposto. Eu posso olhar Não para uma coisa, existe. poxa, mas eu estou olhando Não para é- mim, ó, que eu estou me vendo, cara, como que isso aqui, a falta de entendimento e uma dedução equivocada no que eu considero óbvio pode me afastar. Se não está te fazendo bem, é sinal que tem algum equívoco. Porque aí você fez uma cascata de palavras que acabou atrapalhando. Porque do jeito que eu coloco as coisas, o óbvio não tem como estar equivocado, porque o óbvio é o que retira o equívoco. Mas já que você quer usar cascata de palavras, vamos pelo empirismo. O empirismo da coisa é assim, seja o que for, se tiver te fazendo mal, tem algum equívoco. E aí você precisa investigar e descobrir. A hora que você descobrir que acabou o equívoco, você para de viver mal com aquilo. Perfeito. Valeu, Ferrari. Tamo junto. E aí, pelo em ovo, pode falar. Rafaela Pelo em Oi, Ovo. Ferrari. Tá me ouvindo? E aí, Rafa? Tô te ouvindo. Oi, tudo. Vem cá, Ferrari. Nesse exemplo que você deu do Newton, ele não estava no cientificismo materialista, não? Ah, tá vendo o pelo em ovo? Putz, grilo, Rafael. Eu falei logo no começo. Você assistiu a aula desde o começo? Não, eu tô assistindo assim, sabe?
fazendo outra coisa, assim, em Ah, paralelo, meu Deus do na céu. cozinha. Isso, é isso que eu mereço, senhor. Joguei pedra na cruz, meu Deus do céu. No começo da aula eu falei, eu vou falar uma história que ela é simbólica e é só para ilustrar e para ajudar a gente a entender e fazer uma reflexão sobre o aluno vivo e o aluno morto. Então, isso aí é irrelevante. Tá bom. É, se esse exemplo fosse dado com penso, logo existo, como Que seria exemplo? esse exemplo da maçã? Ah, por que que Newton descobriu o pensamento? Porque ele ficou espantado com a existência, lógico. Essa pergunta é boa. Né? Todo mundo existe e não tá nem aí. Ah, eu existo e foda-se. Que merda, não quero, não existo, porra, óbvio. Descartes não. Que merda é essa de existência? Como que é existir, caralho? Que porra, entendeu? Ele teve o mesmo assombro com a existência e Newton teve um assombro com a queda dos corpos. Foi isso. Sim. E na lousa você também falou que às vezes o aluno vivo, o aluno morto não desperta porque não doeu o suficiente. E, e eu falei, né? Quando o Newton é, teve a maçã jogada na cabeça dele, ele sentiu a dor. Se fosse com mais força, ele descobria até a física quântica. É isso que quer dizer? Não, Ferrari. Não, Ferrari, mas assim, caiu na cabeça dele, né? Então, assim, ele foi obrigado a notar aquilo, ele sentiu a dor. Se tivesse Faz caído do parte lado da. dele, Você pode entender a metáfora sim, mas não foi nesse sentido que eu quis usar. Ela poderia ter caído no chão. Eu acho que quando fizer essa historinha, que eu falei no começo da aula, essa historinha provavelmente ela é simbólica, não aconteceu de fato, mas ficou na história da ciência porque ela é bacana. Se a maçã tivesse caído do lado dele, ele tivesse tido o assombro, dava na mesma, não precisava ter caído na cabeça dele. Mas o não, fato de ter sim, só caído que na cabeça, deixa a história mais interessante. Então, colocar a maçã caindo na cabeça dele. isso, porque a gente precisa sentir dor para ir buscar, né? Porque senão a gente não sai da inércia. Não chegamos nessa parte ainda. Eu falei em dor em algum momento no ciclo de estudos. Falou na lousa, Hum. falou na Então lousa. faz de conta que não falei, tá bom? Tá, tá bom, Ferrari, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pode falar, João. Januário! Tem que cair mais uma vez, João, senão eu não te escuto. Foi? Foi? Agora foi. Ah, Oi? então. Tá aí ou não? Eu tô aqui, você tá aí? Não. Eu- Você tá me vendo? Não, só te escuto. E é? Agora eu te vejo. Ah, então Tá pronto. deitado na rede, bem de boa, Bem baiano, é. bem baiano. Querido, então assim, o que a aula nos convida, claro, porque eu gosto de pegar chaves para me pontuar essa questão da materialidade, ela resolve tudo ao mesmo tempo que ela agonia o juízo de quem está preso na materialidade. O convite que você nos faz é tipo assim: vamos nos maravilhar com absolutamente tudo, com sentir a bunda no colchão, com ver um passarinho voando, com aquilo que aparentemente é muito simples e que na verdade é o grande milagre, né? Eu estou usando milagre como metáfora. Sim, exatamente. É isso aí. Perfeito. Muito, muito bem colocado. Bom, brigadão. Brigadão. Nós.
Epson! Não te escuto. Eu te vejo, mas não te escuto. Mexe aí nos Paranauê. Paranauê, Parauê, Paraná. Agora tá me ouvindo? Paranauê. Agora sim. Ah, esse botão que esqueci de apertar. Mas pensando no óbvio extraordinário, e aí juntando o que o Leonardo falou, é uma coisa que a gente está fazendo agora, né, cara? Que a gente às vezes faz com frequência e não dá a devida atenção. Você está em Uberlândia, eu estou aqui em São Paulo, né? E a gente está trocando uma ideia. Olha que extraordinário que é isso, né? Pode vir. Porra, real time, cara, né? Ao vivo. E quando eu pego para estudar as coisas de um tempo atrás, poxa, cara, quando você receber notícia de alguma coisa que aconteceu, às vezes, sei lá, no México, nos Estados Unidos, já fazia 3, 4 dias, né? Se você não tivesse um rádio, era pro jornal, cara, né? Então, se você olhar para isso que a gente está fazendo agora, de forma extraordinária, você acaba atribuindo um valor que está despercebido, né? Nesse sentido, e você acaba agregando e fazendo melhor uso do que está ali como inicialmente ordinário, e você fala, cara, isso não era possível, né? Então, eu acho legal a gente parar para pensar que hoje a gente tem muita, não ia falar poder, mas muita autonomia, que era uma coisa que a ausência dela nos dificulta muito para chegar, às vezes, no bem viver, né? E hoje a gente tem muita autonomia para buscar, então essa questão de continuar morto vai muito por uma decisão particular, né? A pessoa está lá, ela não se dá o trabalho, né? Eu acho que também a questão do materialismo, a gente vive uma fase de que é tanta coisa aparecendo no feed que também acaba aumentando essa cegueira de primeira mão, sabe? Essa cegueira, a palavra que eu estou tentando trazer aqui, do evidente, a cegueira do evidente, tá? Evidente, só que tá ali. Existe um mecanismo, o materialismo consegue avançar junto com a tecnologia, ele te dá ferramentas para você ter tudo na sua mão, mas junto com elas vem um conteúdo para te ofuscar dos benefícios, né? Desculpa te interromper, aqui tem uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Eu falo porque eu vejo os alunos cometendo esse equívoco regularmente. Materialismo não é consumismo. É muito comum as pessoas falarem, eu vivo no mundo materialista, e ela fala assim, o que é mundo materialista? Não, que tem que comprar as coisas, e dinheiro, e a vida assim, e todo mundo só dá importância para ter as coisas. Não, isso aí não é. Isso não é o que eu estou chamando de materialismo. Isso aí é consumismo, capitalismo, essas coisas. Materialismo é uma perspectiva consciencial que faz você acreditar que você é um corpo. Se eu fosse aí, se desse para eu ir aí e virar a chavinha, e quando eu virasse a chavinha eu desligasse essa perspectiva, imediatamente você se daria conta que você estava sendo iludido por ela. Mas não tem como eu desligar a sua chavinha, e nem você consegue. Então, você tem que perceber o truque enquanto o truque está acontecendo. Fazendo uma metáfora. Você precisa perceber que você está dentro da Matrix sem sair da Matrix. Você não vai sair da Matrix. Eu tô na ilha sem sair da ilha? Exatamente. Essa que é a dificuldade. Porque se você... se você desligasse o truque, aí ficava fácil. Mas não é assim que funciona. Você vai ter que falar, puta que pariu. Não é material. Mas ainda assim você vai ficar parecendo que é, entendeu?
Esse jogo Não é vai bem, desligar. bem O jogo sofisticado, é. né? Por isso que eu falei, mano. Quando eu falei pro cara lá, nossa, o ser humano é muito louco por causa disso. Eu vi o truque, eu tava vendo o truque, e o truque não desligava. Eu falo, nossa, o bagulho é louco, velho. O Ferrari, você sabe o que mais me impressiona? É que eu passei pelas aulas, né, dos outros ciclos. O que mais me impressiona, cara, mesmo depois de ter tido as eurecas, né, e ter esse background aí de tecnologia como profissão, cara, é a interface. A interface é foda, cara. O Porque truque todo é da interface, mas não é entra nesse interface. assunto, não. Porque os caras ainda, o povo que está aqui, não chegou ainda nem no que tem antes da interface. Então, Tá. fica de boa aí, quando vai chegar a hora, hold your horses, que a gente conversa da interface. Beleza, valeu aí novamente. Alô? Alguém mais? Algo mais? Alguém mais? Algo mais? Rafael, eu tô sentindo aqui te dizer o seguinte. Às vezes eu sou meio cri-cri com você, mas é porque você vai muito para a China. Então, às vezes eu preciso te trazer assim, e não é por causa só de você, é por causa que eu estou coordenando o grupo inteiro, tá? Então, eu imagino que você saiba o que eu estou fazendo, então, mas eu senti de te falar aqui, então tá falando. Alguém mais? Alguma pergunta? Valeu, Rafaela. Que bom que você entende. Conduzir grupos heterogêneos é difícil, viu? O Epson já queria ir lá para a aula 200 e a gente ainda está na aula 4. São gostos diferentes, motivações diferentes. Então tá, então eu vou fazer aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tem mais o que falar. Então pronto, acabou a introdução. Agora vocês vão mergulhar na fase, vocês vão mergulhar na prática do despertar existencial. Na prática. Os livros que vocês vão ler da fase existencial faz parte do programa Agora Vai. Agora vai. O que eu fiz um determinado... eu tinha a fase existencial e o povo lia e tal, eu não despertava a consciência. Eu falei, não, tem que... Ou eu sou... Né, ou eu estou explicando mal, ou a explicação está ruim, como que não vai? Vamos explicar melhor isso aqui. E aí eu desenvolvi o projeto Agora Vai. E aí eu escrevi uns livros assim que assim, não tem jeito de você não despertar a consciência. Anderson, pode falar, Anderson. Você precisa clicar mais uma vez aí, Anderson. Boa noite, Ferrari. Boa noite aí a turma. Boa noite, Anderson. Então, em relação à consciência, eu vi que o professor respondeu ali no grupo que a consciência, ela apenas escuta, né? E então, quando nós estamos pensando, nós estamos inconscientes? Ou só no momento que nós silenciamos? Não? Não, isso aí a gente vai ver. Eu vou te falar porque, como eu disse, quanto mais eu repetir a mesma coisa, melhor, porque fica mais vezes falado. Então, isso que eu vou te falar, mais para frente, outras pessoas vão ter essa dúvida e eu vou falar de novo e não importa. Enquanto a dúvida existir, eu repito a explicação, porque o que importa é que se esclareça. Então, vou falar para você uma coisa um pouquinho mais adiantada e depois eu vou acabar repetindo de novo. Existe uma confusão entre consciência e consciente.
já tem nos livros que vocês já leram, nas perguntas e respostas, acho que na ciência do óbvio. Se você, nas perguntas e respostas, se você ler lá, vai estar a explicação que eu vou te dar agora. Consciência é uma coisa, consciente é outra coisa. Você é consciência. A consciência que você é, ela pode ter dois estados, consciente e inconsciente. Tipo, olho aberto e fechado. Né? Então, a consciência, ela é permanente. Então, só que você pode estar inconsciente, você pode ser uma consciência inconsciente. Significa que você ainda não percebeu aquela coisa. Aí, na hora que você abre o olho e vê, você não virou outra consciência, é a mesma consciência, só que você deixou de ser uma consciência inconsciente e se tornou uma consciência consciente. Então, precisa ter cuidado com o uso da palavra consciência e consciente. Não é a mesma coisa. Consciente e inconsciente são os dois estados da consciência. E consciência é o que você é. Esclareceu? Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí, Ferrari. Tamo junto, Anderson. Valeu. Valeu. Então, voltando aqui para os finalmente, vocês vão entrar na leitura dos livros que foram produzidos para essa campanha aí. Agora vai, foi uma campanha para fazer com que as pessoas despertassem a consciência. E teve sucesso. Não foi pleno, né? Mas teve sucesso. E vocês vão começar pelo livro Iluminação a Caviar e depois vai ter os outros. E aí a gente vai conversando. Então é isso. Desejo para vocês uma boa eureka existencial, que vocês possam, então, encontrar com o ser de vocês que nunca saiu daí, mas estava sendo ignorado. Vou falar a declaração e fica encerrada essa nossa conversa e aula de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.